Boa noite, pessoal. Testando aqui o som e a imagem, está chegando bem para vocês? Ok, Júlio, obrigado pelo retorno aí. Tivemos alguns probleminhas técnicos aqui no início, né? Mas parece que já estão sanados. Obrigado, Elvio, pela presença. A todos os amigos aí logados, né? Nós já vamos começar aqui, só acabando de fazer uns últimos pequenos ajustes aqui, né, no material. Bom, meus amigos, meus irmãos, muito obrigado então pela presença, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez. Queria agradecer a oportunidade de trabalho nessa área pela sede, pela FSL, né, de Santa Bárbara, Semente de Luz, e que nós possamos hoje estarmos aqui irmanados em pensamento, em vibrações, vibrando pelo conhecimento, refletindo sobre ele. Hoje é um dia em que nós tocaremos um assunto que desde cedo, que nós tomamos conhecimento na nossa vida, nós nos questionamos, que é o objetivo da vida, o objeto da vida, o sentido da vida. Que Deus Jesus possa nos amparar através dos bons irmãos, dos bons amigos espirituais que aqui estão e que estão nos envolvendo todos em pensamento na hora desse estudo, neste momento, em nossa residência, em nossos lares, onde quer que estejamos. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Nós vamos começar hoje a falar um tema interessante, um tema que o Júlio propôs um tempo atrás, trazendo sobre uma monografia do nosso colega Ernesto Bozano, que nos primórdios, aí no início, né, dos anos da década de 1910, né, início ali do século passado, trouxe para nós uma contribuição muito importante, um questionamento que, comum ou não, né, sempre em algum momento aparece na nossa vida, né, que é a questão do objeto da vida, o sentido da vida, no sentido de que ele está perguntando para nós, nos propondo através dessa leitura, de como seria manifestado a vida, qual o sentido dela, de onde surgiu, para onde vamos. Então hoje eu montei uma apresentação rápida, né? São poucos slides, que visa muito mais trazer para nós uma inquietação do que respostas, né? Visa trazer para nós momentos de reflexão, momentos em que nós vamos olhar o que Bozano trouxe no livro. Eu dividi isso em várias ilustrações, várias frases questionadoras, provocativas, para que nós possamos refletir um pouquinho sobre tudo isso. Mas, de antemão, é um sentimento que me ficou também no início do curso, da leitura, né? Perdão, do livro. A gente esperava chegar ao final e ele dar uma resposta, né? Quantas vezes nós já vimos em filmes, né, aquelas inquietações das pessoas em que buscam, né, na cultura oriental uma resposta para o sentido da vida, pela sabedoria, né, dos antigos mestres. Quantos buscam, né, nos livros das religiões, nas verdades que foram estabelecidas pelos seus gurus, pelos seus líderes, ou por grandes mestres que passaram aqui pela Terra, que trouxeram um ensinamento muito interessante, muito vasto, de muita riqueza filosófica, e que trouxe, ao longo do tempo, inquietações
que se desgastaram em termos do debate comum, do debate na comunidade, no debate entre as pessoas, principalmente como nós vamos ver um pouquinho mais para frente aí, sobre a chegada de um boom, né, de uma explosão no desenvolvimento da ciência. Não que ela seja, né, como semente, né, de uma ruptura desse processo de conhecimento, né, da mente, do espírito, da alma, de onde viemos, das nossas origens. Na verdade, a ciência tentou, por muito esforço, explicar tudo isso, mas nós espíritas hoje temos uma visão e sabemos um pouquinho mais do porquê que a ciência teve tanta dificuldade, né, de tentar mostrar para nós um lado da realidade espiritual, vamos dizer assim, sendo que ela está inserida num contexto, né, numa dimensão material muito grosseira, muito difícil, né, de se ter instrumentalizações que permitam essa percepção do etérico, né, do lado sutil da vida, né. Então Kardec trouxe para nós a codificação espírita, trouxe uma série de leis, que também vou abordar algumas delas aqui ao longo do texto, para que nós reflitamos sobre o sentido de tudo isso e como essas coisas estão interconectadas, né? Então, ao final do texto, né, ao final do material que o Bozano fez, ele coloca algumas conclusões que eu vou apresentar para vocês, tentando resumir um pouco de tudo que ele questionou, de tudo que ele trouxe, que nós vamos ver aqui nesses slides, e que não é, né, vamos dizer assim, de se desprezar, de se jogar fora. É interessante nós pegarmos esse ponto, olhando isso dentro da doutrina espírita e comparando isso com os ensinamentos que nós estamos recebendo da espiritualidade, com os ensinamentos que nós temos adquirido ao longo das nossas N horas de estudos, né, sobre os assuntos que envolvem a espiritualização e também o espiritismo, para que a gente possa fazer de tudo isso um grande ponto de partida, né, para as nossas contínuas buscas e os nossos estudos, né, que como os bons espíritas não podemos abrir mão da necessidade do estudo, né, do conhecimento, já que nós temos aqui a necessidade de usarmos, né, a fé raciocinada. Então vamos começar aqui, né, a questão que o Bozano nos traz do objeto da vida. O objeto da vida, segundo ele, é um assunto não tão trivial, que começa pela inquietação do autor com relação à criação, né, nesse livro. A pergunta que mais surge, né, em diversas formas, em diversas frases, é a seguinte: por que existe alguma coisa no universo e não nada? Né? É aquela história que nós olhamos lá para trás, como nós dizemos, em que ponto começou a criação de tudo que há no universo? Os planetas, as constelações, os sóis, né? os seres da criação, a energia, a luz, as partículas espaciais, o fluido cósmico universal. Por que existe alguma coisa? Né? Eu estive vendo recentemente um vídeo do Cortella, eu gosto muito de acompanhar o filósofo Cortella, e essa frase ele tocou nesse livro também, né? Por que o nada não seria algo então fatídico, né? Por que nós começamos a tomar consciência de que há a criação? Se há a criação, há um Criador. E se há o Criador e antes de tudo havia o nada, de onde veio o Criador? Se nós começarmos a entrar nesse tipo de raciocínio, obviamente a primeira coisa que nós vamos tomar consciência é da nossa pequenez, né? Da nossa ignorância, de tudo isso que existe e nós não sabemos ainda a origem. Uma coisa é criar uma teoria científica que diz que o Big Bang foi o início, onde nós temos a posição do cientista olhando para essa criação segundo a ótica da matéria, a matéria tangível, a matéria que medimos, a matéria que nós temos instrumentações, telescópios, equipamentos que medem energia, né, distâncias. Outra coisa é nós olharmos isso segundo, vamos falar o seguinte, mudando de caixinha, né, saindo da caixinha do racional, indo para a caixinha da fé, né, do lado não tangível ou intangível, em que a gente olha para tudo isso e fala, há algo mais? Né? Nós nos questionamos, o Criador criou algo mais do que aquilo que nós temos tangível?
olhando agora nós, dentro da teoria, né, da doutrina espírita, nós conseguimos entender, né, o sistema de origem quando nós olhamos o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese, as obras básicas em geral. Nós conseguimos olhar para aquilo e temos uma proposição, um conjunto de informações, um conjunto de conhecimentos trazidos de forma coordenada pelo Kardec, que nos dá uma proposta de resposta para tudo isso, limitada, né? Ilimitada ainda. Não é uma proposta conclusiva. E ele mesmo diz na sua obra que ainda há muito do que ser revelado. Chico Xavier veio e confirmou que ainda há muito, né? Que nós vamos ter ainda o que saber e o que aprender. Então estamos a caminho. Se estamos a caminho, tivemos uma origem e teremos um destino, né? E é isso que ele se propôs aqui, a discutir essa criação segundo a ótica de algo mais, ou seja, da tríade, né? Que nós trabalhamos na doutrina: Deus, Espírito e matéria. Poderíamos falar agora com o nosso conhecimento Deus, Espírito e energia, né? Já que matéria e energia são intercambiáveis, né? Elas são transmutáveis uma na outra. Então, se nós temos a matéria e sobre ela nós estudamos e nós nos posicionamos segundo as nossas teorias científicas, por que não fazer o mesmo segundo a teoria espiritual? Por que não tentar trazer uma proposta que explique a necessidade de existir algo e não o nada, né? O nada no universo. E depois já temos aqui também, né, intermediando a relação entre a vida espiritual e a condição de energia, nós temos também aqui o conceito de Deus, onde a teologia entra e tenta explicar o que é Deus, né? O que é Deus? Onde nós estamos? Então, vamos falar um pouquinho disso daqui a pouquinho, mas vamos dar uma olhada no que traz o princípio vital, né, lá no capítulo 4, dos seres orgânicos e inorgânicos, que nosso colega Allan Kardec trouxe. Ele traz uma proposição em que, lendo esse capítulo da origem das coisas, da origem da matéria, nós encontramos a proposta de Kardec em que há, em germen, né, o princípio da vida contido aqui na Terra, que já estava latente e que, sob condições adequadas, propícias, ele se desenvolveu e originou os seres orgânicos na Terra, que depois, pelas leis naturais, caminharam pela sua multiplicação, pela sua preservação, pelo seu desenvolvimento, a sua adaptação, a sua adaptabilidade ao meio ambiente, as condições que a Terra foi mudando, foi se adaptando, e com isso entrou em determinada época, em determinado tempo, nessa escala evolutiva, a necessidade de se colocar nesta matéria, de certa forma, digamos, automatizada, onde há leis físicas, biológicas, muito bem definidas pelo Criador, para que isso se manifeste, foi se adicionando princípios que Kardec chamou a essa matéria inicialmente inorgânica, em algum ponto da criação e do desenvolvimento do Criador, o chamado princípio vital, né? O princípio vital que Kardec nos traz, ele é algo no qual... aqui não tem aqui meu laserzinho para fixar na tela para vocês, mas vamos lá. Então, a matéria inorgânica, se vocês verem aí no cantinho inferior direito da tela, existe ali duas substâncias. Existe ali um diamante e um material grafitoso, grafite, onde nós temos átomos de carbono formando os dois materiais. O diamante, ele se forma com disposição dos átomos de carbono, segundo essa figurinha de pontos que está logo abaixo da figura do átomo de carbono, né? São átomos formados espacialmente segundo orientações muito precisas, muito especiais, que formam um reticulado cristalino, que nós chamamos na química, né? Específico, com distância entre os átomos de carbono muito bem definida, repetida em algumas direções, e que confere a ele essa translucidez, essa dureza e essa beleza ao diamante, desenvolvido sob altas pressões e temperaturas no interior da Terra. À direita tem a grafite, é o mesmo átomo de carbono, são os mesmos átomos de carbono, entretanto ligados uns aos lados dos outros, formando hexágonos,
e formando camadas superpostas desses hexágonos ligados em planos. E é por isso que nós temos o material grafite sem muito valor econômico, porque além da sua ampla da abundância, ele também é um material de baixa resistência, de aplicabilidade importante também, né, para a ciência em vários campos, mas de menor valor comparado ao diamante. Então nós temos a matéria inorgânica ali, criada a partir do átomo, que é a materialização em que Deus, em algum momento da criação, nos trouxe para aglutinar, transmutar isso em átomos, uma energia, uma matéria quintessenciada, em que nós vemos que isso lá é chamado na obra de fluido cósmico universal, e que a diversidade das transformações possíveis desse fluido cósmico universal pode gerar diferentes qualidades e propriedades na matéria inanimada, na matéria inorgânica, que é essa que nós estamos vendo na base da pirâmide. Assim nascem os sóis, os planetas, né, os orbes de uma maneira geral no espaço, os cometas, a matéria aglutinada que forma as galáxias, os buracos negros, etc. Então, a essa matéria orgânica não há vida. Nós a chamamos de inanimada, não é isso? Por quê? Porque ela não tem o princípio vital adicionado a ela. Que também temos aí uma outra chave, né, um outro segredo do Criador, nos trazendo essa questão do princípio vital. O princípio vital, em algum momento, ele é adicionado a essa matéria orgânica num processo de evolução natural das coisas, né, dos seres inorgânicos. Há, em algum instante, a necessidade de se especializar, né, de mostrar uma variação ainda maior da criação para nos trazerem os chamados seres orgânicos, que é onde nós encontramos aí a vida em estado primitivo, manifestando através dos vegetais, das árvores, das flores, né, de tudo aquilo que possui agora um nível de organização cujo processo multiplicativo, né, não é mais uma questão de deposição de átomos nas posições corretas, mas é um processo de construção de formas variadas e autogeridas. O que nós estamos falando disso? Essas células, elas têm um código, uma morfologia, no qual a multiplicação das células que compõem esses elementos, essa matéria orgânica, ela possui um modelo morfológico. Ela sempre se multiplica e gera os mesmos resultados em diferentes proporções. Se nós olharmos essas duas cebolas que estão embaixo, elas não são exatamente iguais, mas se nós analisarmos o que a compõe, sim, elas são iguais. As células que as fazem, os nutrientes, a disposição espacial, as ligações, as taxas de multiplicação das células, são realmente processos que a ciência pode analisar e fazer até mesmo alguns experimentos para repeti-lo, né? Nós já vemos ao longo da ciência e no mundo células animais sendo colocadas em multiplicação. Então o princípio vital que está aí, nós ainda temos que estudar bastante, pesquisar muito, acho que aí ainda tem muita coisa da doutrina espírita para nos revelar, o que é esse aspecto morfológico. Por que uma célula, né, uma célula tronco, ela sempre se especializa em alguns momentos, numa sequência determinada, numa constituição espacial perfeita, gerando nas espécies, nos espécimes, né, nos seres vivos, o mesmo padrão de desenvolvimento, e com isso ela consegue inclusive gerar um código pessoal dela, que depois nós vamos chamar isso de semente, em que você planta, você estimula, você coloca em condições de germinação e volta a se repetir o processo de uma maneira continuada. Nesse momento, o princípio vital, né, deu o que nós chamamos vida. Mas o que seria esse princípio vital, né? Que energia é essa? Né? Que modelo organizador é esse, né, biológico? O famoso MOB, né, modelo organizador biológico, que nós vemos aí algumas literaturas tratando. Por que nosso corpo, né, sempre se transforma sempre nos mesmos órgãos, nas mesmas sequências? Não nasce uma pessoa com 2 corações, com um só pulmão, com 4 rins, né? Existe um modelo organizador biológico e nós chamamos esse modelo organizador biológico como sendo o nosso perispírito, né? O perispírito é a forma na qual nosso desenvolvimento humano seguiu para nos permitir a repetição da organização da vida numa forma humana, né?
Então, o que diferencia a gente do reino vegetal, né, do reino animal? Há, em algum momento, uma adição, uma necessidade desta matéria animada, especializada, com vida, se tornar inteligente. E adiciona-se a esses corpos o princípio inteligente em algum momento da nossa criação. Essa organização, sendo agora inteligente, começa a criar padrões de percepção da própria vida. Em algum momento, né, os seres começam a entenderem que eles têm opções, que eles têm decisões a tomar, que eles têm soluções a promover. E aí começa a desenvolver o aspecto cerebral e todo o desenvolvimento aí da hierarquia, né, das espécimes, né, que nós tivemos desde os primórdios, né, o que nós chamaríamos lá atrás de Adão e Eva. Né, em algum momento houve, né, uma especialização que trouxe a raça humana, né, no seu modelo inicial, e esse código genético que ali atingiu um certo nível de especialização, por si só continuou a se desenvolver, e segundo um modelo organizador biológico que nós espíritos chamamos de perispírito, que nos trouxe o desenvolvimento genético até o estágio atual que nós estamos de percepção. E tudo isso comandado por uma energia interna, né? Em algum momento um espírito recebeu a capacidade de, num orbe, numa organização espacial universal, se envolver, se embeber, administrar, manipular, né? Expandir, compactar, dar plasticidade a essa energia, a essa matéria sutil chamada perispírito, e aí a gente começa a ter então uma influência direta sobre a matéria, e nós surgimos então com a teoria da encarnação, onde um espírito e perispírito em um corpo produz aí o que nós chamamos de uma alma, né? Um espírito encarnado com seu perispírito coordenando o processo morfológico. E que dá aí razão a todas, né, as nossas histórias de controle, justiça, né? Corpos sãos, corpos defeituosos, problemáticos, com saúde, com menos saúde, mais forte, mais fraco, enfim. Toda a teoria está aí. Então, durante todo esse caminho, né, de absorver essa camada essa trilha evolutiva de uma matéria inorgânica, absorve o princípio vital, aprende a coordená-lo, desenvolve capacidades com o princípio inteligente e chegamos ao estágio atual, é isso que nos perguntamos. Por quê? De onde viemos? Para onde estamos indo? Por que tanta especialização? Por que tanta lei precisa? Né? Nós não devemos esquecer que tudo isso é coordenado por leis muito precisas no campo material, que por isso a ciência se especializou tanto. Se nós tivéssemos leis variáveis, caóticas, não seria mais lei, seria o caos. Né? E aí nós teríamos o quê? Como organização, como estudo? Muito pouco para conversar, a não ser tentar estudar a probabilidade e o caos. Então, no universo, nós começamos a perguntar, se nós expandirmos a nossa mente, onde estamos? Né? Qual a finalidade desse universo? Qual a justificativa para a nossa existência? Existe uma finalidade? Por que precisamos passar por todo esse ciclo? Por que há na criação todos esses níveis? Né? Por que essas leis são tão precisas? Por que elas são assim, não são assado? Né? Por que elas não são de outro jeito? Né? Onde está a razão de tudo isso? Né? Isso são os nossos questionamentos para a questão da posicionamento no universo. Então, se nós olhamos hoje, se nós nos perguntarmos onde estamos dentro desse universo infinito, aí nós ampliamos ainda mais as nossas questões, né? Os nossos questionamentos. Bozano fala isso. Né? O nosso estágio atual, a nossa percepção do eu, de quem somos, de onde estamos, de para onde estamos indo, é uma inquietação filosófica que por muitos e muitos séculos sempre esteve presente na humanidade. E até hoje não conseguimos respostas definitivas. Né? Entretanto, ele propõe que se nós analisarmos simplesmente a vida, simplesmente o que está em torno de nós, será que nós não vamos conseguir notar em que ponto de tudo isso nós estamos? Será que a ciência não está nos ajudando a olhar para o infinito? A cada vez que nós descobrimos algo novo no espaço, no tempo, nós estamos caminhando para um conhecimento e um esclarecimento de todo esse processo e devemos nos contentar em estudar e entender a nossa realidade atual? Né? Não seria o universo com 1 trilhão de galáxias, 100 bilhões de estrelas só na Via Láctea, um motivo para nós nos olharmos aqui nesse pequeno pedaço que aí está marcado nessa figura
e olharmos para tudo isso e nos resignarmos frente ao Criador, se nós não o chamarmos de Criador, chamarmos de universo, de outro nome, né? Para as pessoas que não têm a fé que nós temos, né? O tipo de fé, a crença que nós temos, será que não é o momento de nós olharmos para isso e olharmos nossas escolhas, nossos medos, nossas angústias, nossos desejos e nos resignarmos frente a tudo isso? Carl Sagan era um ateu, um astrônomo famosíssimo, fez vários vídeos explicando o universo, foi muito divulgado na mídia. Ele tem um vídeo que chama The Pale Blue Dot, o pequeno pálido ponto azul no universo, em que ele fala sobre a Terra. E ele coloca justamente isso. Quanto mais você estuda astronomia, mais você volta para a necessidade de ser humilde e entende a nossa necessidade de continuarmos buscando as respostas, estudando, né, o estudo de tudo aquilo que nos envolve para tentar compreender. E primeiro, né, essa busca nos capacita a entender, a buscar algo novo, a buscar algo que nós ainda não conheçamos, como lei, né, no universo. Então, a questão de origem e destino, ela nos remete ao princípio da evolução, não tem como fugir disso. Porque se você tem origem e tem um destino, e o destino é igual à origem, por que houve um princípio? Né? Não tem sentido nada na nossa vida ter uma origem sem a necessidade de um desenvolvimento, de um fim, né, específico. Então, naturalmente, por simplesmente existir algo, nós sempre associamos a esse algo, seja material, seja espiritual, um conceito de evolução, de melhoria. Né? A nossa vida é assim. A nossa luta pela sobrevivência, o instinto de conservação, a lei da conservação que nós vemos na doutrina, ela nos remete a essa reflexão, né? Ela nos remete nessa reflexão de que nós precisamos ter uma ideia, né? Uma noção de utilidade, de fim, de transformação. A lei do progresso é outra que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, o conceito de evolução, ele deve estar presente na nossa vida em todos os quesitos. Nós, como profissionais, como trabalhadores, como pais, como filhos, como seres na sociedade, como membros, cidadãos que somos, devemos olhar sempre sob um conceito de evolução. Né? A conservação do que é bom, mas a melhoria contínua para se tornar não bom mais, mas ótimo. Né? Buscar o caminho da excelência em tudo aquilo que nós vivemos, fazemos e nos relacionamos. Esse conceito de evolução é nato do ser humano. Não é à toa que os filósofos antigos trabalhavam muito a questão da busca da arte pela perfeição. A perfeição é uma dessas facetas, né, que nós buscamos o conceito de evolução através da arte, da demonstração do belo, do perfeito. Né? Isso sempre foi a nossa eterna busca. E por isso nós criamos um modelo de Deus, né, perfeito, organizador, justo, eterno, imutável, causa primária de todas as coisas. E por muito tempo essa questão ficou na nossa cabeça e nós perguntávamos quem é Deus, né? E em algum momento, depois de analisar a doutrina espírita, na questão número 1 do Livro dos Espíritos, ele pergunta o que é Deus. Né? Kardec fez essa pergunta. E isso é importante, né, no seguinte sentido, né, pessoal? Como é que a gente consegue analisar sobre a ótica do nosso aprendizado, do quem somos, a grandiosidade do que seria o Criador? A nossa limitação psicológica, a nossa limitação intelectual de entender um universo que nós aprendemos a conhecer através da Terra, com a nossa razão aqui hoje, encarnados. Talvez já tivemos outras existências, já tivemos outras experiências. Quando retornarmos à parte espiritual, vamos ter a mesma percepção. Estamos galgando, né, degraus desse conhecimento. Mas o que é Deus? Seria uma energia? Seria a soma de tudo que há? Energia, matéria? Seria uma causa anterior a tudo isso, que a gente ainda nem faz ideia de que seja? O que haveria antes da criação do universo? Onde estava Deus? O que era Deus antes disso? Né? Agora, uma coisa é fato. Essa pergunta já consegue nos trazer algumas respostas, né, dentro das nossas limitações.
precisamos continuar estudando e perguntando não mais quem é Deus, porque o nosso modelo filosófico, o modelo que nos foi colocado ao longo das gerações, ao longo das civilizações, das eras, sempre tentou representar Deus segundo o modelo humano, né? E esse modelo humano, ainda imperfeito, como pode representar Deus, se é a perfeição? Né? Como nós podemos perceber Deus através da nossa imperfeição? Né? Alguns filósofos dizem que é justamente isso que é Deus. É a possibilidade da imperfeição, é a possibilidade da evolução, do caminho em busca da perfeição. Isso é o modelo organizador que Deus nos deu como filhos, como produto do seu hálito divino, da sua mente, do seu desejo. Né? Então a gente precisa, como espírita, não mais perguntar quem é Deus e sairmos daquela figura do Deus juiz, do Deus punição, do Deus castigo, né? Do Deus que elimina o que não é bom e promove o que é bom. E não é assim, né? Nós vemos que na Terra, e pelo princípio das leis de causa e efeito, da reencarnação, nós temos um processo, e não um estado definido. É um processo de mudança, é um processo de evolução. Né? Deus jogaria dados conosco? Né? É uma pergunta que Einstein trouxe uma resposta. Não, segundo Einstein, Deus não joga dados. Não há uma só lei no universo até hoje estudada que seja o acaso, que ateste o acaso, que ateste a probabilidade aleatória das coisas acontecerem. Dentro da lei newtoniana, de que Newton trouxe, o estudo da matéria densa, as leis são repetitíveis, reproduzíveis, né? Elas são estudadas e podem ser regidas por leis matemáticas muito precisas e que se repetem e são inalteráveis com o tempo. São relativizadas, segundo Einstein, quando nós partimos por uma questão de analisar essa matéria em altíssima velocidade, e a teoria da relatividade, né? Em que nós deixamos essa matéria se aproximar do seu estado de energia, né? De que a constitui. Mas até lá, Deus não joga dados, segundo Einstein. Entretanto, veio um outro cientista chamado o Stephen Hawking, que em um dos seus livros fala que Einstein errou, que sim, Deus joga dados, e joga dados em locais que nós não podemos perceber ou medir. Ele entra na teoria do espaço-tempo, da possibilidade de viajar no tempo, e outras teorias que nós ainda temos que estudar muito para poder compreender a fundo, né? Mas é uma outra opinião, e Einstein tem a sua. Entretanto, no mundo tangível, eu acho que Einstein tem uma grande vantagem a seu favor, porque a ciência, né, vem medindo, repetindo, tornando isso um processo preciso e reprodutível. Muito bem. Teve vários autores no universo, científico e espiritual, que trouxe para nós visões distintas, como, por exemplo, o princípio do agnosticismo, né? A teoria do cognoscível, em que Herbert Spencer traz que vamos tentar chamar Deus de incognoscível. Incognoscível seria o que nós não podemos conhecer, né? Então, se eu não posso conhecer algo, a primeira sensação que surge à mente é: isso não existe. Porque o nosso mundo é tangível, o nosso mundo é material, então pode ser que nós não vamos medi-lo, vamos conhecê-lo. Então, o agnosticismo surge daí, e o Spencer traz na teoria dele, dizendo que a realidade que nós vivemos, que nós vemos, né, ela é um produto do desenvolvimento perpétuo do que seria uma força desse caráter incognoscível, que seria Deus, manifestada na evolução do que é o início da vida, o início homogêneo, que nós podemos medir, sentir, indeterminado e simples, para a heterogeneidade, onde seria a determinação e a complexidade daquilo que nós ainda temos que conhecer. Então, as leis iniciais que nós conhecemos é parte da verdade, e por isso ele surge como um princípio agnóstico, porque se eu não consigo ainda entender o outro, o heterogêneo, né, aquilo que é complexo, a primeira posição nossa é negar. Então eu não conheço esse futuro, esse conceito do que seria Deus. E quem trabalha do lado da fé, trabalharia isso muito naturalmente, justamente por saber que nossa pequenez intelectual ainda está manifesta, e a gente precisa criar esse modelo e justificá-lo segundo uma teoria do Criador, né? Então fica aquela briga entre o cientista e o
filósofo, a pessoa que tem fé, né, o religioso, para tentar ou conciliar ou suprir, né, uns aos outros os pontos que não são explicados por uma ou outra teoria. Então ele falava lá, por exemplo, que as nebulosas, né, que dão origem aos sistemas planetários, né, é uma das manifestações, né, dessa parte que nós ainda não conhecemos. Como tudo isso é feito, de onde vem, por quê, né? Ele fala que as formas biológicas unicelulares evoluem sempre para organismos mais complexos e aperfeiçoados. Surge aí o princípio que depois veio por Darwin, né? Darwin continuou essa teoria e mostrando que o meio seleciona o organismo mais apto a se desenvolver. Então ele se baseia nesse automatismo natural do caminho contínuo pela perfeição, pelo aperfeiçoamento, através das questões das leis reprodutivas, daquilo que eu posso transmitir como característica aos meus descendentes, que passe a ele uma condição melhor do que aquela que eu tive para resistir ao ambiente que eu estava me manifestando, né? Surge aí então o conceito de transferência genética, né? A lei genética de condução da evolução para as espécies seguintes, e que em algum tempo os materialistas, né, os positivistas, tomaram isso como uma justificativa autômata, em que ela por si só já justifica a vida e não precisaria de um Deus coordenando tudo isso. Sendo que há um outro modelo que nós espíritas estudamos, que é justamente o contrário. Esta é apenas o efeito. Esta lei é o que nós chamamos de lei biológica, lei genética. Ela é um efeito e não uma causa. Nós consideramos a causa o modelo organizador biológico chamado perispírito. É ele que coordena esse processo. Então, há sim um automatismo material, mas não quer dizer que ele não seja coordenado, né? Então, esse é um ponto em que a teoria da evolução das espécies atingiu em cheio o conceito daqueles que perguntam sempre: há então espíritos? Há esse modelo organizador? Há um perispírito coordenando tudo isso? Olha, gente, eu não tenho a resposta para nenhum de vocês, a não ser em transmitir aquilo que está no Livro dos Espíritos, aquilo que está na codificação de Kardec, que traz uma proposta extremamente racional e lúcida para que justifique essa probabilidade de existência do espírito, do perispírito, no qual nós espíritos acreditamos que sim, né? Este é um bom modelo, é uma resposta. Seria esse o modelo definitivo do Consolador, dos obradores de Ismael, né? Do Espírito Consolador de Jesus? Seria ainda uma pequena etapa de uma proposta de um modelo que nós ainda não conhecemos perfeitamente, ainda vamos conhecer? Ou seria já essa a verdade? Cenas dos próximos capítulos das nossas reencarnações, não é? Mas já é uma resposta que nos traz, sim, um consolo, né? Uma resposta que justifica as desigualdades, as diferenças morfológicas, as diferenças individuais, as diferenças dos seres, né? Nós acreditamos no perispírito como um envoltório de uma alma, como aquela parte que intermedia o efeito do princípio inteligente que nós já temos, que age sobre a matéria, que age sobre a matéria densa, que nos dá vida. E é esse princípio inteligente que coordena o fluido vital, que coordena as transformações perispirituais do fluido universal, através do pensamento, né? Então, o que seria o perispírito no nosso conceito? Aquela solução de uma substância vaporosa para os nossos olhos materiais, mas ainda muito grosseira para aqueles que são espirituais mais elevados, né? Os espíritos mais elevados. E que ela pode ser até mesmo tangível, em alguns casos, desde que hajam combinações específicas de fluidos, que nós estudamos nos casos das manifestações espirituais, né? Então, esse modelo organizador, que é o perispírito, ele nos traz umas possíveis respostas para a origem da vida. E aí nós nos perguntamos, se toda essa complexidade foi feita para que se manifeste a vida, onde está o sentido do sofrimento? Se Deus, suprema inteligência, bondade, criador, por que vem o sofrimento? De onde vem a dor? De onde vem a destruição das coisas, da vida mesmo, do nosso corpo? De onde vêm os conflitos? Por que tantos conflitos na Terra? Por que tantos conflitos entre as pessoas? O mal manifesto pela ausência do bem, né? Não como uma entidade em si, mas como a ausência da prática da lei de amor universal. Por que há sofrimentos? A gente fica pensando na riqueza, na complexidade, na maravilha, na beleza, na perfeição de tudo isso, quando começamos a estudar a vida, a matéria,
E nós nos perguntamos, poxa, mas não podia ficar sem o sofrimento? Né? Não seria esse o paraíso? Né? Por que então da dor? Os mistérios que os filósofos estudam, né, anos e anos, procurando isso ao longo dos séculos e séculos, as explicações para o sofrimento. E Bozano coloca no livro, na obra dele, algumas questões para a gente pensar, né, que nós vemos também na doutrina espírita, né, na obra de Kardec. Ele fala o seguinte: um dos motivos que nós temos para tudo isso é trabalhar a individualização do ser. O que ele propõe? Que nós estamos num processo de forjamento, de construção, desenvolvimento de um ser individual, filho de Deus realmente, como nós falamos na religião, né? Um produto, vamos dizer assim, né, da criação, um ser que tem que adquirir características muito específicas, que não sejam iguais, que tenham uma diversidade ao infinito de potencialidades, de capacidades, que nós chamamos aqui, segundo a nossa compreensão atual, de indivíduo. E encara aqui o indivíduo não como um ser material, mas também como uma individualização espiritual, como um ser espiritual. Tá? Não seria um indivíduo somente material. Então Bozano coloca, em alguns pontos lá, frases do tipo: não vês que um mundo de tribulações e dores trabalha para que sua inteligência se transforme em alma? Bom, aqui não é um conceito dentro da doutrina, né? Porque nós chamamos de alma o espírito encarnado, né? Aquele espírito que tem um perispírito e possui um corpo. Então, dentro desse corpo há uma alma, né? Que é o espírito encarnado. E o que ele quer dizer, então, com a palavra alma? Justamente a individualização, né? O indivíduo, um ser específico, especial. Cada um de nós respondemos diferentemente às nossas dores, às nossas tribulações, e com ela nós temos reações também distintas. E aí está a maravilha da vida espiritual, do livre-arbítrio, do desenvolvimento da inteligência, porque essa diversidade de ações, elas podem gerar dois efeitos básicos, macros, né, agrupados em dois grandes conjuntos. Aqueles efeitos que trazem amor, progresso, beleza, o que é bom, daqueles que trazem mais dor, mais tribulação, mais separação, mais destruição, né? Então nós estamos num universo que ele fala lá, que não seria apenas a expressão da vida em si só, mas também a expressão da inteligência adquirida e acumulada durante o tempo, o que vem em encontro da teoria reencarnacionista de Kardec, né? Esse processo de inteligência ela é um processo acumulativo, um processo de desenvolvimento, conquistado pelo esforço do homem, pelo trabalho, né? Então nós podemos olhar o trabalho não como o trabalho de um cargo, de uma função que nós temos aqui na Terra, mas o trabalho como sendo o uso da energia para promover movimento, para promover alteração sobre a matéria universal, sobre o estado dessa matéria, né? Então o homem, né, essa inteligência que ele fala lá, já é consciente de si mesma pelo princípio inteligente que veio desenvolvendo, e no meio de se alcançar esse resultado é precisamente o nascimento do espírito no mundo da matéria. Como desenvolver tão rapidamente, tão fortemente o conhecimento espiritual, sendo que a matéria é uma parte constitutiva, presente da criação de Deus e que nós precisamos conhecê-la, nós precisamos trabalhá-la. Como fazer isso se nós nunca tivéssemos dado a oportunidade ao espírito de provar a matéria, de trabalhar a matéria? E ao mesmo tempo nós temos o desafio de cada vez mais depender menos dela no nosso caminhar. Para isso nós temos que conhecer, né? Até cansar de ver algumas coisas, de manipular algumas matérias, de usarmos algumas situações de nossa vida atual com essa matéria que nos cerca. E aí vem a dor para corrigir os caminhos, né? Novamente. Então ela é um mecanismo de evolução, né? Ela é uma necessidade ainda, não por punição divina, mas por uma questão de organização do processo de individualização do ser, segundo Bozano. Então o mundo é uma escola de educação e de provas para adquirir a experiência, né? Mas isso em si, Bozano fala que é um fim secundário, pois aprende-se também na vida espiritual. Então a gente não pode achar que a vida é um fim primário em si de educação constante, de provas constantes, de experimentação da matéria constante, porque isso vai ter um fim um dia. Então isso é um efeito secundário. O mais importante de tudo isso, primário, é forjar esse desenvolvimento individual, o desenvolvimento do ser espiritual. Louis Pasteur, ele fala
né, tem uma frase que é atribuída a ele, né, em todos os lugares, aí, muitos textos, livros, você vê, dizendo que ele fala isso: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Né? Então é muito importante essa percepção, pessoal, porque é uma união, né, do princípio espiritual, filosoficamente espiritual, com o princípio materialista, positivista da ciência. Né? Se você conhece a matéria cada vez mais e descobre cada vez mais a sua beleza, cada vez mais você reforça o modelo criador, no sentido de onde veio tudo isso, tanta perfeição. Né? Deus joga dados? Voltamos naquela pergunta. Né? E ele fala, né, a grandeza das ações humanas é proporcional às inspirações que os produz. Feliz é aquele que traz dentro de si um Deus, um ideal de beleza que obedece, um ideal de arte, um ideal de ciência, um ideal de pátria, um ideal de virtude evangélica. São essas as fontes vivas dos grandes pensamentos. Né? Mostra a grandeza de que não é incompatível, né, o desenvolvimento científico com o desenvolvimento do cognoscível, né, ou do incognoscível, que é Deus. Então, ciência e fé não são dois aspectos separados na obra da criação. Não podem ser. Né? Não podem ser. Uma coisa reforça a outra. Essa complementariedade da ciência e da fé são apenas dois caminhos distintos que, apesar de aparentemente separados, conduzem ao mesmo ponto, né? Que é o Criador. Nós hoje conseguimos colocar satélites no espaço. Essa foto do Hubble que vocês estão vendo aí em cima da Terra, da órbita terrestre, ajudou demais a ciência a descobrir coisas que antes nós achávamos impossíveis. Leis foram mudadas. Leis científicas que nós acreditávamos estão sendo revistas, justamente porque esse Hubble permite uma coisa impensável alguns anos atrás: ver aquilo que não está perto de nós. Né? Entender, compreender. O Hubble permite trazer essa informação do universo que nós ainda não conhecemos e comparar com o nosso conhecimento atual e tentar nos posicionarmos para reconstruir os nossos modelos, as nossas verdades, as nossas crenças. E muito já foi feito simplesmente pelo conhecimento já adquirido e chegado ao estágio de colocar, né, esse telescópio em órbita da Terra como ele foi colocado. O Rubem Alves, né, ele tem um trecho, o Cortella falou dele, eu fui pesquisar. O Cortella falou o seguinte: existiu em algum momento da história o que Rubem Alves chamou de o exílio do sagrado. O que Rubem Alves chamou de exílio do sagrado foi o seguinte: nós tínhamos aspectos filosóficos, né, desde a antiguidade, em que nós buscávamos conhecer as coisas, saber a que fim elas existiam, né, de onde elas vieram, como elas foram produzidas. Toda a teoria do átomo, né, desde os filósofos, né, passando pela alquimia, passando pelos desenvolvimentos da tabela periódica dos elementos, passando pelas leis da teoria da relatividade, as leis da física quântica que nós já conhecemos. Todo esse caminho começou lá atrás, tentando buscar entender. Então, a filosofia da criação, entender, né, como fomos feitos, para onde estamos indo. Então, em algum momento nessa evolução, o mundo começou a se tornar o que foi chamado, né, pelos historiadores, da época do positivismo, onde a ciência entrou para, de certa forma, dar explicações a essas perguntas através de análises materiais, através da ciência, do conhecimento adquirido. Então, o positivismo ele se reforçou pela possibilidade de se comprovar as experiências que eram feitas. Né? Então, nesse momento, instintivamente, as pessoas começaram a rejeitar a fé, rejeitar a religião, começaram a falar, até o Cortella fala um pouco disso, ele diz, as pessoas começaram a classificar as pessoas religiosas como pessoas tolas, como pessoas tontas, que não estão vendo como a ciência responde às coisas objetivamente. Né? Então, se a ciência não mede, o que ela não mede, não existe. O que ela não explica, não existe. Né? Então, o positivismo começou a criar essa ruptura entre ciência e fé, que até então, antes era muito comum, muito tranquilamente, né, de se aliar segundo a filosofia dos homens. Né? Então, criou-se o conceito metafísico e aí que começaram a se questionar toda a questão da fé como fraqueza humana. Né? Então, o Rubem Alves falou, isso é o exílio do sagrado. O positivismo exilou tudo aquilo que nós adquiríamos como conceito de Deus, de criação,
exilou, né? Tirou de nós, da nossa realidade, do nosso convívio, a questão da possibilidade de continuarmos com a fé paralelo ao conhecimento e à ciência, né? E ele fala a frase muito interessante, que é a seguinte: tudo que vive é pulsação do sagrado. As aves do céu, os lírios do campo, até o grilo no seu cri-cri rítmico, é uma música de grande mistério. É preciso esquecer o nome de Deus que as religiões inventaram para encontrá-lo sem nome, no assombro da vida. É vendo a vida, é observando a vida, o que nos está em torno, nosso nascimento, o nosso desenvolvimento, crescimento, a morte, né? Então, a ciência e a arte, do lado esquerdo do cérebro com a sua razão e do lado direito do cérebro com a sua criação artística, né? É onde nós encontramos o solo fértil para o nosso desenvolvimento, né? Nós devemos olhar o aperfeiçoamento, né, de tudo que nos envolve através dos dois hemisférios, a razão e a emoção, né? Então, a finalidade da nossa evolução não seria apenas um deles. Eu não posso trabalhar só o cognoscível se eu também não trabalhar o incognoscível. Então, o Bozano coloca isso, essa questão de nós continuarmos, né, com essa consciência cada vez mais ampla, que todo progresso em geral está condicionado pelo aumento prévio do campo da consciência. E esse campo da consciência ele só se desenvolve pelo desenvolvimento das duas asas do ser, a inteligência e a emoção, a razão e a emoção, né? Então ele coloca muito bem claro que tudo contribui para demonstrar que o objeto fundamental da existência da vida nos mundos diversos é exatamente o princípio de individualização dessas almas, dar caracteres diferentes a cada ser, por intermédio da passagem na escala ascensional de todos os seres vivos até o homem, e assim multiplicar as criações, né, de Deus ao longo do universo. Segundo a filosofia budista, ela diz: viver é pensar, viver é estudar Deus, que é o todo e está em tudo. Viver é conhecer, é buscar, é aprofundar, sob todas as formas sensíveis, as inumeráveis manifestações da potência celestial. Viver é fazer-se útil a si mesmo e aos outros, e ser bom. Se nós olharmos, muitas religiões, todas elas têm, né, trilhas muito parecidas, semelhantes, todas elas falam do amor, da perfeição, da evolução, do princípio origem e destino, né, das leis de causa e efeito, cada um ao seu jeito, cada um ao seu gosto, ao seu tom, mas é assim que caminha, né? Bozano cita um professor da época em que ele escreveu a monografia dele, de 18 páginas, em que ele fala do Sr. William Barrett, que fala: o objetivo da vida é, de um lado, a edificação, a consolidação, a perpetuação da nossa personalidade, separada e distinta, e, por outro lado, o despertar e desenvolver em cada uma dessas inteligências individualizadas um senso, né, uma unidade interior que enlaça todas as personalidades distintas a uma personalidade sintética ou única, né, mais ampla, na qual nos movemos e existimos, e seria esse o princípio do conhecimento do que seria Deus, né? Então veja, não é o princípio panteísta em que nós acreditamos que uma alma, ao se desenlaçar do corpo, mergulha num todo e perde a sua individualidade. Seria o contrário. É uma ligação com o todo, sim, sendo que ela nunca perdeu. Nós estamos numa unidade sintética, nós já estamos em Deus. Entretanto, a morte, a passagem, você voltaria para esse todo, mas com a preservação da sua individualização. E está alinhado ao que Kardec trouxe nos seus estudos, na sua doutrina, né? Então, quando a gente vê que nosso reino não é desse mundo, a gente tem que olhar o nosso ego, né? Aquilo que nós nos tornamos, a nossa personalidade manifesta aqui na Terra, né? De certa forma, sob a ótica da autorrealização. Se nós olharmos só para o ego e só para nós, e não para o outro, para essa unicidade, para essa interligação com todos os seres do universo, nós nos prendemos a uma atitude egoísta, que nós chamamos de egoísmo, né? Orgulho, vaidade, egoísmo, naqueles valores que nos afastam e, de certa forma, nos rompem com essa proposta de unicidade com Deus. Seria isso que nós chamaríamos de nos afastarmos de Deus, porque nós estamos usando a energia que nos é dedicada para não buscar em direção à unicidade, mas nos afastar dela. Isso seria nos afastar dessa questão de buscar Deus. Então, o poder de nos autorrealizar nos prende ao dinheiro, por exemplo, na Terra, né? Nós nos prendemos a esse mundo pelos nossos valores,
pelos nossa busca incansável de tudo aquilo que é útil para mim e não para o universo, não para o outro, para o próximo, né? Então, quem que eu vou combater primeiro? O mundo, gente? Né? Adaptar o mundo a mim? Não, combater a mim mesmo. Isso é voltar para Deus. Voltar para Deus é entender esse princípio de desenvolvimento da unicidade através da sua individualidade, sem sermos egoístas, sem sermos donos do mundo em torno de nós. Então, o cérebro, que é o nosso órgão responsável por essa percepção, é o nosso mecanismo de poder promover esse desenvolvimento. É nele que nós, através de alternações sucessivas em diversos corpos, em diversas vidas, usamos essa máquina para poder trabalhar a nossa individualização, o nosso conhecimento, a nossa evolução. Ele diz lá, em conformidade com o sistema de aparências de fenômenos que se manifestam com modalidades sempre diferentes e de acordo com o mundo habitado do universo inteiro. Então, este cérebro é o cérebro da Terra, é esse que nós temos no momento para o nosso estágio evolutivo, e ele trabalha todos esses fenômenos, todas essas interações, essa realidade que nos envolve da vida na Terra, para nos darmos as contribuições desse processo de individualização do nosso ser. Então ele fala que aí, junto ao espírito, é que se exercita a sua elevação posterior, o que vem à frente, através do conhecimento da realidade absoluta, para manifestar-se em modalidades infinitas no relativo. O que ele chama de realidade absoluta? É aquilo que o cérebro tem percepção, é aquilo que a matéria nos permite perceber em volta de nós. Então ele diz que este é o conhecimento da realidade absoluta enquanto encarnados. E é esta realidade absoluta, e veja bem, não está querendo dizer que a realidade absoluta seja a realidade de uma grande verdade única, perceptível, e aí que a ciência se amarra e se perde, a ciência atual, mas é uma realidade absoluta que ela muda pela infinitude da vida e pela relatividade dos mundos em que nós podemos nos manifestar. E o nosso pensamento é o meio pelo qual nós estamos manifestando essa individualização com aquilo que nós já angariamos, que nós já ganhamos de conhecimento e potencialidade. Nós vemos na obra de Chico, de André Luiz, que o pensamento é onde nós tornamos realidade a manifestação do fluido cósmico universal nas suas diversas formas, nas suas diversas qualidades. É com o pensamento que nós vamos manipular essa energia e sermos co-criadores de Deus. Então essa potencialidade ela ainda é inata, mas latente em nós. E nós precisamos desenvolvê-la, aumentar essa potencialidade para ajudar Deus na criação e no desenvolvimento do universo. Nós não seríamos criadores, nós co-criaríamos naquilo que Deus já criou. E nós modificaríamos, através da nossa força mental, do nosso pensamento nessa evolução. Então a lei de causa e efeito ela se manifesta aí. A causa primordial, segundo nós espíritas, ela estaria condicionada ao poder mental, ao poder espiritual, que ainda estamos desenvolvendo. O efeito a origem causal é o espírito, no qual atribui-se a ele o pensamento, a inteligência. O efeito é tudo que emana dessa fonte causal. E antes de nós, como espíritos, estamos mergulhados numa fonte causal desconhecida que chamamos Deus. Então a lei de causa e efeito é a manifestação da criação. É ela que coordena o universo. É ela que dá lei, que dá ordem, que dá progresso, que dá repetibilidade, controle, desenvolvimento, para nós aqui na Terra. A lei de causa e efeito, nós resgatamos dívidas do nosso passado e nós também temos a opção de semear o amor para a colheita futura. Então a questão do destino ela é derivada da lei de causa e efeito, não o destino como sendo a fatalidade, mas sendo algo construído como sendo um fato futuro provável de acordo com as escolhas do presente. Mas nós podemos mudar isso com as nossas escolhas a todo instante. Então, a todo momento, a lei universal, nós equilibramos a relação de causa e efeito, nós nos aproximamos de Deus quando nós partimos por conceito de partilha e de evolução. Porque se eu não partilho o conhecimento, a matéria, a presença, o amor, o conselho, eu estou invertendo e me distanciando do Criador e contra a evolução das coisas. Que a evolução natural, ela precisa da partilha. Não há como fazer uma modificação em qualquer átomo, em qualquer molécula,
em qualquer energia do universo sem execução de trabalho, de maneira que nós possamos, através do uso consciente de uma energia, fazer uma modificação. Isso é um caminho natural quando nós fazemos isso partilhando o universo, e isso chama-se evoluir, desenvolver o universo, né? Para vocês terem uma ideia, existe uma lei, quem é da engenharia conhece, é a lei da transferência de calor, né? Uma lei universal é a lei de transferência dessa calor de uma parte quente para uma parte fria. Nós experimentamos isso quando estamos cozinhando, quando estamos no sol, quando estamos na sombra, quando estamos num lugar quente ou num lugar frio, né? Os corpos vão perdendo calor. Então nós experimentamos através da lei que é vivenciada ao nosso redor e relacionamos essa lei a uma lei universal. Se você olhar para o universo, onde há concentração de energia, há trabalho sendo executado. Não há uma só região do espaço onde a energia esteja acumulada e não esteja havendo uma transformação de estado. Não há algo dinâmico acontecendo, né? E isso nós chamamos de obra do Criador. Se nós olhamos, então, ajustamos, né, essas tendências e qualidades da nossa individualidade com essa criação, nós estamos usando a causa e efeito ao nosso favor evolutivo, né? Então a lei da destruição, ela não é o antagonista dessa história, ela não é o reverso. Ela faz parte da aplicação dessa lei, né? Porque a renovação faz parte em tudo ao nosso redor, justamente porque a energia movimenta. Nós chamamos isso, né, de entropia. As leis entrópicas do universo, elas dizem o seguinte: tudo tende a buscar um estado de desorganização tal qual minimize a energia total desse sistema, desse ambiente, desse local. Então Deus é econômico e busca desagregar para reconstruir. Isso chama-se lei da reconstrução. Preciso destruir para construir. Porque se eu construo algo e ele é eterno, né, não há lei de destruição e da movimentação, onde isso iria levar? Ao universo num tempo e espaço definido, estático, eterno e imutável? Sendo que Deus nos trouxe as leis naturais justamente mostrando que o interessante é justamente mudar, né? Trabalhar a nossa evolução, mudar as coisas, né? Destruiu, reconstrói, inventou, melhora a invenção. Essa lei, né, é a lei natural do progresso. Sem a lei da destruição e também da causa e efeito, a lei do amor, não haveria progresso, né? Que é outra lei que nós temos no universo. A lei do progresso, ela nos fala que as nossas dores, os nossos aprendizados, nas duras transições que nós temos, elas têm como objetivo acelerar o desenvolvimento intelectual e moral do homem. Isso é lá de Kardec, né? Os avanços na medicina e na ciência, de modo geral, também. A elevação da consciência espiritual de nós, seres criados por Deus, nos propicia, através da prática da caridade e do amor ao próximo, os sentimentos de piedade e amizade, né? Orar pelos nossos entes queridos, pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos, pelos nossos cidadãos, né, das cidadãos do universo, né, não só aqui da Terra, das diversas manifestações da vida no universo. Isso é a lei do progresso, é buscar essa integração dessas nossas mentes que vão se voltando para Deus, porque à medida que nós percebermos essa unicidade através da multiplicidade dos seres, nós entendemos que essa nossa conexão está justamente refletindo quem é Deus ou o que é Deus, pela própria existência de tudo isso, né, na nossa vida espiritual. Então, a transitoriedade das coisas da matéria e da nossa própria vida é uma maneira de manifestar-se a necessidade de utilizarmos com mais sabedoria e experiência e conhecimento aquilo que nós aprendemos nas encarnações que estamos recebendo, né? Então, as imperfeições humanas, né, as nossas ações que são imperfeitas, elas começam dentro da ótica da eternidade, da reencarnação, da responsabilidade de nós para com a obra de Deus, perguntarmos o que estamos deixando para trás, o que nós estamos contribuindo de útil para o progresso do mundo, o que nós estamos olhando para a Terra, não só como uma fábrica de almas, no sentido material, mas uma fábrica de seres individualizados com potencialidades co-criadoras em Deus, né? Então nós temos uma responsabilidade com o que fazemos, com o que escolhemos, né? E daí vem a nossa necessidade de evolução, de buscar a Deus através disso, né? Questões que a gente já deveria estar perguntando aqui. O que eu fiz com os talentos, né, que nós chamamos lá, né, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, os talentos que nós recebemos de Deus, a inteligência, a saúde, os filhos que temos, os pais que somos ou tivemos,
o tempo que temos aqui na Terra. Fiz mais amigos, perdoei meus inimigos, me esforcei para ser perdoado, amei a Deus e ao próximo, evoluí moral e intelectualmente nessa jornada, contribuí para a evolução da sociedade, né, em que eu vivi, amenizei as dores dos meus irmãos, trabalhei para a realização do reino de Deus na Terra. Como posso trabalhar, né, sendo trabalhador da última hora, o que ainda posso fazer? Né? E a gente olha para Jesus, né? Jesus, que é o modelo perfeito que nós temos aqui na Terra, que nós seguimos, que nós estudamos, aprendemos a admirar e tentar seguir, que é o modelo individualizado do amor que veio para a Terra. Né? É a manifestação espiritual do ser mais evoluído que Deus pôde nos passar, pela nossa fé, pela nossa crença, que nos trouxe um modelo, que nos trouxe a vitória sobre a morte, né? Até então nós olhávamos para a morte como a destruição total, a aniquilação do ser, a aniquilação da alma, não haveria mais o nada a partir daí, né? Se Jesus não viesse, né, naquela época, como nós iríamos entender as leis que Kardec depois trouxe? Ele mesmo disse que depois mandaria o Consolador prometido, que vos explicaria todas as demais coisas que nós teríamos que ainda aprender, né? E falava à época a crianças espirituais que ainda éramos, né? Talvez alguns de nós lá estivéssemos na mesma época, passando por essa necessidade do desenvolvimento, da busca da perfeição, do amor, né? Então, que nós olhemos para dentro de nós mesmos, possamos olhar para essa individualização do amor, chamada Jesus, né? Que nós possamos olhar para a lei, para aquilo que nos foi, né, apresentado pela doutrina espírita e estudar criticamente, constantemente nos perguntar, estudar, buscar, né? Assim como esses autores que nós estudamos ao longo do ano, Bozano, Aksakov, né, grandes autores espíritas, a própria doutrina de Kardec. Esse ano foi um ano muito construtivo, né, muito rico de aprendizados para todos nós, nas palestras que aqui na sede, na FCL, a gente está, né, compartilhando, traduzindo, porque nós precisamos aí olhar para esse modelo e tentar achar as razões, as respostas que nos movem, né? Apesar de Bozano trazer uma resposta, uma proposição dessa individualização, esse caminho até lá é único, exclusivo de nossa responsabilidade individual, daquilo que nós colocamos fé, daquilo que nós colocamos razão, das escolhas que fazemos, mas que a gente esteja sempre aberto, né, a poder olhar para tudo isso que nós estamos lendo, estudando, e nos colocarmos na posição de estudantes, de aprendizes, interessados em evoluir continuamente, por acreditar que a lei da evolução, da causa e efeito, do progresso e da necessidade da transformação de tudo que nos envolve, do tempo, do uso do tempo à nossa volta, são o que nós temos de real, de concreto, para buscar esse caminho que ainda vamos aprender com o tempo e com o nosso esforço próprio. Muito bem, pessoal. Eu queria então agradecer esse momento de estudo mais uma vez, né, que nós tivemos aqui. Mais uma vez a SEG, mais uma vez a Semente de Luz, né, que é a Fraternidade Espírita, que nos promove esses encontros semanais, aos sábados, que nos dão realmente o motivo de continuar nossa busca, nossa evolução, nosso estudo, nosso aprendizado. Um grande exercício, cada dia mais, de humildade, né, para as nossas almas, como foi colocado aí, pelos autores, pelas personalidades históricas que nós passamos, e que a gente use isso hoje e sempre para o bem, para a evolução, para a libertação das almas, evitar a subjugação dos seres, a condução das pessoas por aquilo que nós acreditamos sejam verdades, a liberdade da escolha, a liberdade da direção, do rumo. Essa é um direito inalienável do espírito, da alma. Ninguém tem o direito de subjugar, né? Que nós aprendamos a aceitar o diferente, mas principalmente, né, amar o diferente, e amar é libertar. É expor a ele a minha posição, a minha crença, meu estágio evolutivo, e esperar que ele construa dele libertamente, né, que a gente não escravize ninguém. E só tem uma maneira disso, né, acontecer. É a libertação das consciências pelo conhecimento e a experimentação. E que nós possamos caminharmos juntos, sempre com o modelo de Cristo em nossas vidas. Neste momento, encerrando com a nossa oração, agradecendo essa oportunidade, essa reflexão conjunta,
e que ficamos todos nós com Deus no coração, com as boas energias, e que seja uma semana abençoada para todos nós, com muitas realizações no campo pessoal, espiritual e até mesmo material. Um abraço a todos, meus irmãos, fiquem todos com Deus e até o próximo encontro.